Vamos então falar dos agonistas colinérgicos de ação direta, ou seja, vamos falar de drogas que ligam-se diretamente aos receptores colinérgicos, no caso aqui dos receptores colinérgicos muscarínicos, e vão ativar esses receptores da mesma maneira que a acetilcolina, com a diferença que o efeito, a ação causada por essas drogas são mais longas, são mais prolongadas do que quando a própria acetilcolina ativa os receptores. Então nós temos como exemplo de drogas aqui o betanecol, carbacol, pilocarpina, cevimelina, metacolina. E nós vamos falar um pouco mais sobre o betanecol e sobre a pilocarpina. Então, essas drogas vão promover efeitos bastante semelhantes, né? Dependendo da maneira como elas são administradas, os efeitos serão os mesmos. Então vamos falar primeiro do betanecol. O betanecol, ele geralmente vai ser usado, como ele não é metabolizado pela acetilcolinesterase, ele tem uma ação mais prolongada. E ele geralmente vai ser usado para atuar na bexiga urinária e para atuar no trato digestório, principalmente no intestino. Então nós vimos que as ações do parasimpático nesses dois tecidos, nesses dois órgãos, no caso da bexiga, ela vai promover a micção e no caso do intestino, tende a promover a evacuação. Então como que elas atuam? Então o betanecol ele vai promover contração da musculatura lisa da bexiga, esse músculo a gente chama de músculo detrusor, e vai relaxar o esfíncter e o trígono, que é aqui na saída da bexiga. Então, se você contrai o corpo da bexiga e abre a saída, a pessoa vai urinar. E ele também aumenta a força e a velocidade dos movimentos peristálticos, então acelera os movimentos peristálticos e relaxa o esfíncter anal. Então, ele vai facilitar a evacuação, vai promover a evacuação do paciente. Então essa droga, ela geralmente quando é usada, é justamente para promover um desses dois efeitos ou os dois efeitos. Principalmente em pacientes que foram submetidos a alguma cirurgia ali na região abdominal, estão com dificuldade de controlar a evacuação, controlar não, na verdade não estão conseguindo evacuar, não estão conseguindo urinar, então em última instância usa-se uma droga para poder possibilitar que o paciente consiga evacuar e urinar. Logicamente que o betanecol, por ele não ser uma droga seletiva, embora ele seja usado com esse propósito, ele não vai atuar apenas na bexiga urinária e apenas no intestino. Vai atuar onde tiver receptores muscarínicos, não é uma droga seletiva, vai ativar todos os receptores muscarínicos no organismo. Isso pode causar uma série de efeitos colaterais. Por exemplo, sudorese, então o paciente pode suar bastante, hipersalivação, rubor cutâneo, queda da pressão arterial, porque vai diminuir a atividade cardíaca, pode acontecer de contrair demais a musculatura lisa do intestino e causar cólicas intestinais acompanhadas de diarreia, náuseas, pode ocorrer broncoconstrição. Então são efeitos colaterais do fato de que essa droga vai ativar receptores muscarínicos em outros tecidos. Então vai aumentar as ações do parasimpático em vários outros tecidos do corpo e isso vai ser considerado um efeito colateral, porque afinal de contas ela não foi administrada para promover esses efeitos. Tá? Então o betanecol ele vem caindo em desuso, hoje existem drogas melhores, talvez nem precise de droga para essa finalidade para o qual falei aqui. Outra droga agonista colinérgico de ação direta é a pilocarpina. Tá? Então a pilocarpina ela é primariamente usada em oftalmologia, na forma de colírio. Então nós vimos lá na introdução, no vídeo, né, nos vídeos de introdução ao sistema nervoso autônomo, que o sistema parasimpático no olho ele causa miose e relaxa o músculo ciliar. Então ele vai fixar a nossa visão por uma certa distância. Então, outra característica da pilocarpina é que ela é um potente estimulante de glândulas, tá? De secreções de glândulas. Então, glândula sudorípara, lacrimal, salivar. Porém,
Como ela é usada em forma de colírio, os efeitos colaterais, a incidência de efeitos colaterais vai ser bem baixa se usado de maneira correta. Tá? Então, para que ela é usada? Ela é usada na forma de colírio para tratamento do glaucoma. Glaucoma é uma doença na qual esse líquido interno do olho, o humor vítreo, ele aumenta a pressão interna aqui. E isso, se não for tratado, vai causar lesões internas no olho e o paciente pode até ficar cego. Além disso, causa muita dor, uma crise de glaucoma. Então, a pilocarpina e qualquer outro agonista colinérgico, ele vai promover a drenagem desse líquido intraocular. Então aqui nós temos um canal por onde esse líquido é drenado. Então diminui o líquido, a quantidade, o volume de líquido aqui interno, vai também diminuir a pressão interna do olho. Então por isso que ele pode ser usado no tratamento do glaucoma. Tá? Como eu disse, se usado de maneira adequada, correta, a incidência de efeitos colaterais é quase zero. Porém, uma parte dessa pilocarpina, como a região aqui do globo ocular é bastante vascularizada, né, aqui a conjuntiva principalmente, pode ocorrer uma pequena absorção da pilocarpina, atravessar a barreira hematoencefálica e causar dor de cabeça, sonolência, letargia. Mas não é tão comum isso acontecer. Tá? A pilocarpina ela também pode ser usada para estimular a produção de saliva e de lágrimas em pacientes que têm dificuldade, que têm algum problema em que a boca fica muito seca e os olhos também ressecados. Então ele pode ser usado também para isso. Tá? Então essas são as propriedades farmacológicas e terapêuticas tanto do betanecol como da pilocarpina, que são drogas agonistas colinérgicos de ação direta.